marcação a mercado não é para iniciantes. Você já ouviu essa frase? Pois eu vou mostrar para você nessa aula como você pode estar atento para não cair nas armadilhas dessa marcação a mercado e poder ter lucro no seu bolso. Então vamos lá. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando aqui, é a primeira vez no canal, então bora se inscrever e atualizar aí o sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês a marcação a mercado, porque é uma das formas que o investidor de títulos públicos podem conseguir ter, sim, um retorno expressivo em pouco tempo antes do vencimento no seu bolso. Só que para isso é preciso você entender o que é a marcação a mercado. Então, o primeiro passo dessa marcação é você saber que os títulos, eles funcionam com data de vencimento. Isso mesmo, quando você compra um título, ele tem um prazo para vencer, ou seja, você vai receber o valor acordado do seu investimento numa data específica. Normalmente, um título pode ter uma diferença de datas de 5 anos, de 10, de 15, até mais, né, de 20 anos. Então, hoje, no momento dessa aula, nós temos títulos pré-fixados 28 e 30, temos IPCA+, que são os títulos atrelados à inflação, aonde você pode ter vencimentos em 2040, em 2050 e em 2060. E os Renda Mais e também o dos estudantes, né, que a gente fala, o Educa Mais. Então, são vários os tipos, mas o fundamental para marcação a mercado é você saber que quando você compra o título, você vai receber no vencimento. E a estratégia da marcação nada mais é do que você resgatar o seu título antes do vencimento, só que no momento que naquele dia a marcação está pagando mais para você, entendeu? Então, não tem problema. Vamos para o próximo slide aqui para você entender. Eu trouxe nesse slide o gráfico que está lá no site do Tesouro. Todos os dias que você quiser ver o gráfico atualizado, você vai encontrar lá em preços e taxas. Você clica no preços e taxas e vai aparecer para você essa janelinha aqui. Então, tem o título que você pode escolher, está escrito lá, título, e aí você aqui, ó, você coloca qual é o título. Então, eu escolhi o IPCA+. E o ano do título, ou seja, o vencimento dele, que nesse caso foi o 2029. Antes disso, você pode escolher aqui também qual é o período que você quer ver esse gráfico. Então, eu escolhi os últimos 30 dias, por uma coisa simples, que se você for lá, você vai entender. Nos 30 últimos dias, o gráfico mostra aqui embaixo quais foram esses dias. Então, dia 29, dia 28, dia 24, dia 13, assim até o dia 29/9. Então, são os últimos 30 dias, um dia e quais foram as taxas correspondentes. Quando você vai lá no site e passa o cursor, né, por exemplo, eu passei o cursor aqui. Aqui ele mostrou para mim que nesse dia 7/10 de 2025, o título bateu a taxa de 8,08. Mas veja só, isso foi no dia 7/10. E no dia 8? No dia 8 ele já caiu. Então ele já estava aqui embaixo. Se você for no site, você vai ver qual foi a data, ou melhor, qual foi a taxa naquele dia 8. Assim, até chegar aqui, que no gráfico mostra para mim que seria o dia 10, mais ou menos, dia 10/10. Então, você vai vendo que o título, ele tem esses movimentos, ele sobe, tem outros momentos que ele abaixa, depois ele volta a subir, volta a baixar. Essa é a dinâmica, assim funciona todos os títulos, não só o IPCA, o pré-fixado, o Educa Mais, o Renda Mais. Então, isso é o que a gente precisa entender como é a vida do título. Então, nesse momento, o que eu trouxe aqui para você? As duas taxas máximas nos últimos 30 dias que bateram a taxa de 8,08, ou seja, a
máxima, a máxima das taxas desse título. Acontece que quando a taxa bate as máximas, o preço é menor, o preço cai. E o contrário também é verdade. Então, veja bem, se você compra um título nas máximas, você está pagando menos pelo título. Olha que bacana. Agora, o contrário também é verdade. Se você comprar, por exemplo, no dia que as taxas estão aqui, como nesse dia que deve ser o dia 27, dia 28, dia 29, nesse momento a taxa caiu e o preço já teve uma elevação, ou seja, você paga mais pelo valor do título. Bom, Rosana, e aí? Então, isso é para investir. Aqui está escrito operações. E nessa flechinha eu coloquei só o momento de investir. Se você clicar nesse quadradinho do lado que está escrito resgatar, vai aparecer o segundo gráfico que eu trouxe aqui para você. Tchan, 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 tchan. Eis o gráfico. Na hora que você coloca... Só que aqui, gente, eu trouxe o título, veja só, com os dois momentos de investir e resgatar, trouxe o IPCA mais 2029 dos últimos 6 meses. Lembra que eu falei para você que a diferença, que é só nos 30 dias, ele aparece aqui embaixo. Aqui embaixo, todas as datas que marcam para mim são os meses, não marca os dias, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no site, no gráfico, e fui tirando as datas, passando o cursor e trazendo o print do cursor para vocês aqui nesse momento. Então, olha que interessante. Naquele dia 10 lá, que a gente estava vendo, estava marcando 808. No mesmo dia, isso para investir. Se no mesmo dia você fosse resgatar o título, você pagaria numa taxa de 8,20. Pagar assim, a taxa não é a mesma, tem uma diferença, 8,08 para investir e para resgatar 8,20. Bom, e nos outros dias, você vai ver a mesma coisa, dia 27/10, aqui ó, 27/10, a taxa estava em 7,88, que já é aquela baixinha por aqui, né? E no dia 27/10, no teor azul, na gráfico azul, está em 8, ou seja, uma diferença, né, maior para cima. Então, você seguindo essa marcação a mercado com as taxas, é a hora que vai fazer a diferença para você lá na calculadora. Porque na hora de resgatar, se você for olhar para o gráfico do dia, você não vai poder usar a taxa do investimento, você vai ter que usar a taxa do resgate antecipado. E esse resgate tem essa diferença que nós damos o nome, nós, entre aspas, né, o pessoal da economia dá o nome de spread, ou seja, uma taxa de compra ou de venda que há uma diferença entre elas, tá bom? Então, é como sempre, eles inventam nomes em inglês, traz um nome em inglês para uma coisa que a gente pode trazer para o português. E eu trouxe para você o que eu queria mostrar. Eu fiz lá a simulação no Tesouro IPCA+, 2029. Então, no site do Tesouro, você vai colocar, escolher o título, você vai colocar a data que você comprou esse título. E aí, eu fiz justamente nessa primeira linha, né, dos 9 dias corridos. Uma pessoa que tivesse comprado o título com aquela taxa de 8, né, e depois vendesse quando ela estava na taxa mais baixa, que seria a taxa dos menos 7, né? Bom, aqui dá a diferença de 9 dias. A rentabilidade bruta, pensando em 10 mil investido, tá? Daria uma diferença, uma rentabilidade bruta de 22,05. Gente, isso em 9 dias, tá? Bom, o valor bruto, ou seja, sem desconto de imposto de renda, seria 10.071. Só que a gente fazendo os descontos, o valor do líquido do resgate seria 10,54 e 84, porque tem o imposto de renda,
tem o valor que você paga para B3, né? Que é a taxa de custódia, ou seja, a sua rentabilidade líquida dos 22 cai para 16,55%. Ai, Rosana, mas é muito pouco, você não acha? 10,71 para 10? O que eu quero mostrar para você é que você não deve se fixar só no valor nominal, mas sim na taxa de rentabilidade líquida. Porque se você for pensar em 9 dias de investimento, qual é o investimento que te paga 16,55? Bom, se você for um investidor de renda variável, você pode até arriscar por aí um Bitcoin, mas mesmo assim não é garantido. E aqui já nós temos uma segurança maior. Bom, agora vamos para a segunda simulação que eu trouxe para vocês. Eu fiz com o mesmo título, você vai ver que temos uma diferença na data de investimento e a data do vencimento. Aqui foi para 886 dias. E os dias do investimento até o resgate, eu coloquei de mais um ano, ou seja, o ano de 2026. Deu 252 dias. Mas como assim? Porque no Tesouro é contado os dias de segunda a sexta-feira, não é contado sábado, domingos e feriados. Então, deu 252 dias. O valor é o mesmo dos 10 mil investidos e vai para 16,39 a rentabilidade líquida, ou melhor, a rentabilidade bruta desse investimento, saindo dos 10 mil investidos, partindo para 11.638. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Com um ano a mais de investimento, com a mesma estratégia da marcação a mercado, olha isso, você teve uma rentabilidade total, né, com o valor da custódia, ó, o valor de taxa de custódia e do resgate é 17,50, porque é um ano, lembra que eu falei? No ano seguinte. Então, você ainda poderia deixar mais um aninho se você quisesse, ou uns meses a mais. Mas eu fiz com um ano. A rentabilidade líquida com os descontos deu 13,30%. Então, no vídeo anterior, eu disse isso para vocês. A cada um ano que passa e você faz a marcação a mercado, é possível realizar, você ganha mais ou menos uns 10% ao ano. Aqui, bateria com a taxa no ano que vem caindo 1% de 8 para 7, daria uma rentabilidade de 13,30%. Então, isso é você ter o lucro antecipado nas suas mãos antes do prazo do vencimento. Então, resumindo, marcação a mercado. Como é que eu faço a marcação? Primeiro, você tem que utilizar a calculadora do site, fazer as projeções, né? Então, assim, eu coloquei, por exemplo, com um ano. Mas e se eu colocasse com 2 anos? Se eu pegasse um título com mais vida longa e colocasse de 3, 4, até 5 anos para marcação, teria um lucro mais expressivo. Bom, então, utilize a calculadora. Depois, faça com conhecimento. Estude a marcação, veja mais conteúdos onde falamos de marcação a mercado. Aqui mesmo no canal tem uma playlist enorme para vocês. Estude. Depois, trace a estratégia para fazer antes que aquele objetivo seja cumprido. Como assim, prof? Por quê? Porque tem gente que fala assim, falaram que esse título aqui, o 2040 ou o 2060, pode dar tanto de lucro na marcação a mercado. Como eu já tenho ele na carteira, vou usar ele para fazer a marcação. Só que aquele título que você tem na carteira, você não comprou com a estratégia da marcação a mercado. Ou seja, você não comprou nos momentos de maiores taxas. Outra coisa que pode acontecer, você comprou ele várias vezes durante vários meses e aí você não vai conseguir realizar a marcação porque aquele seu título, ele fica travado, ou seja, cada compra é uma compra diferente e na hora de fazer o resgate com aquela taxa boa que caiu, ela deve estar lá no meio ou no final e aí você perde nos outros que você comprou antes. Então, marcação a mercado, anota aí, utilizar
Eu acho até que deveria ser o contrário. Primeiro, trace a estratégia e coloque o objetivo. Esse título é para marcação. Esse título, que pode até ser com a mesma data, não é para marcação, é para o vencimento. Faça com conhecimento, estude, entenda a marcação perfeitamente, para que no meio do caminho, enquanto não chega o momento da marcação, você não sue frio e fale, ai, será que eu fiz burrada? E faça a burrada, porque daí você vai tirar o seu dinheiro antes do tempo e no negativo. E por fim, utilize a calculadora para fazer as projeções e poder ter o lucro certo no seu bolso. Depois me deixa aqui nos comentários, você usa a estratégia da marcação a mercado ou você é aquele que ainda precisa estudar um pouquinho mais? Valeu, até a próxima!